Olá, está começando mais um Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre São Francisco de Assis. O convidado do Unifra Entrevista desta semana para falar sobre este assunto é o Frei Valdir Preto. Frei Valdir Preto, que é diretor do Ser Unifra Pastoral Universitária, do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no estúdio da TV Unifra, participando do Unifra Entrevista conosco. Eu agradeço mais uma vez esse convite e também saúdos a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Unifra. Perfeito. Frei Valdir, o assunto é São Francisco de Assis, né? Um jovem, eu colocaria adolescente, muito boêmio, né? Na vida, até por conta da condição econômica da família, mas que passados ali uma parte da juventude acabou se convertendo, acabou deixando de lado aquela vida burguesa, talvez luxuosa, enfim, para se dedicar aos pobres e é hoje, se não for o maior, é um dos santos, né, mais cativados, mais celebrados, né, por conta da comunidade católica. Anualmente, o dia dele é celebrado em 4 de outubro. Por que essa data, Frei? O que ela representa assim, no contexto histórico dentro da Igreja Católica? Rogério, veja que esta data, 4 de outubro, também representa o trajeto final dele como homem, como ser humano na Terra, onde que a gente celebra o sepultamento, a grande festa, que ele morre no dia 3, é sepultado no dia 4, mas esta data também para toda a família franciscana, ela está representando um grande momento histórico onde que nós celebramos o grande patrono, como você diz, um santo universal, que quando que a gente se desloca a Assis, nesta pequena comuna de Assis, ali a gente vai ver as diferentes crenças, as diferentes pessoas que se movimentam pelo mundo inteiro, do Oriente ao Ocidente, que vão venerar este homem Francisco de Assis. Mas aqui, Rogério, acho que seria muito importante, eu penso, que seria muito importante também a gente contextualizar, né? Nós estamos agora entrando num período histórico da Idade Média, que nós transitamos entre o século XI, XII e XIII. A vida dele consta na história 1182 a 1226. Perfeito. E esse fato histórico e cultural acaba influenciando na vida desse jovem, como você muito bem lembra, que teve uma fase da vida dele boêmia. Por que boêmia? Ele, filho de Pedro Bernardone, um homem desta comuna de Assis, que na época em Assis, segundo alguns historiadores, nós podemos contabilizar entre 3 a 5 mil habitantes, mas este pai de São Francisco de Assis, ou de Francisco, ou como foi batizado João, Perfeito. João Bernardone, o pai dele era um grande comerciante. Um grande comerciante que, segundo o que a gente lê e investiga, talvez ele era considerado um dos homens, para não ser o mais, um dos homens mais ricos da comuna de Assis. Então, pelo pai ser um homem da grande burguesia, ele também desejava e queria que o filho desse seguisse a profissão do pai, que o pai, no comércio, ele era um grande vendedor de tecidos na loja. E São Francisco de Assis, na juventude dele, isso é muito interessante. A partir dos 12, 14, 16 anos, trabalhava na loja do pai dele como vendedor. Então, o menino, o rapaz, o jovem, que depois vem a se tornar santo, o qual nós celebramos no dia 4 de outubro, ele também começa a sua vida dentro de um contexto de fortes ambições. Ele queria ser o grande cavaleiro, influenciado por uma cultura francesa, Le Grand Chevalier. O pai dele, eu acho que tinha descendência francesa, né? A mãe. A mãe? Perdão, a mãe. A mãe, tanto é que vejam aqui o contraste. O pai, que queria que ele fosse um grande comerciante, um grande homem que movimentasse muito dinheiro, e a mãe, então, numa dimensão mais piedosa, mais cristã. Aqui que nasce, porque quando ele nasce, Francisco de Assis, quando ele nasceu,
a mãe dele batiza ele como João. Lembrando... Seria Giovanni? Giovanni. Giovanni de Pietro de Bernardone? É isso mesmo. Né? Mas por que Giovanni? Porque ela queria referenciar São João Batista, um grande profeta. Porque ela olhava para aquele filho, segundo a história também consta que ele teve outros irmãos, talvez mais de uma irmã, mas a mãe olhava para aquele filho e desejava, e o pai já no oposto. E o pai, no momento que o filho nasceu, na Itália, em Assis, ele estava retornando da França, com a sua comercialização, suas compras e vendas, e quando que ele volta em Assis, nasceu o filho, ele troca de nome do filho, senão ele vai se chamar Francesco, em homenagem à França. Então aqui você muito bem lembrou, são parênteses, a mãe dele, segundo também a história, consta que ela seria de origem francesa e neste vai e vem do pai que faz o comércio com a França, teria conhecido, namorado e se casado, né, com essa francesa, ítalo-francesa, talvez, né? Então aqui nós vamos ver que dentro desse contexto que movimenta toda a comuna de Assis, Francisco vê a bonança, né, o luxo. Tanto é que alguns escritos dizem assim que quando ele chegava em alguns lugares, nos bares, ele dizia, hoje é por minha conta, hoje é por minha conta. E assim ia madrugada adentro. Agora, Frei, por que ele, se ele tinha muito dinheiro, né, tinha uma vida de certa forma luxuosa na adolescência, em parte da juventude, o que fez o Giovanni, o João, mudar de estilo de vida, se tornar o padroeiro dos animais, da natureza, enfim, se tornar o São Francisco de Assis que nós conhecemos hoje aqui no século XXI. Veja, Rogério, que às vezes a ambição nem sempre é maléfica, a ambição ela é benéfica. Ou seja, ele desejava ser um grande cavaleiro, ele tinha que ir para a guerra, tinha que lutar, ele tinha que se preparar. Tanto é que a gente lê que ele comprava até, ele negociava, ou alguém negociava para ele os armamentos, né, para se preparar para a guerra. Aqui começa um processo de conversão. O primeiro processo de conversão, quando que ele vai entre as comunas e as pequenas cidades, vamos dizer assim, entre Perugia e Assis, numa guerra, num conflito que eles têm. Claro que há muitos outros detalhes que poderiam enriquecer esse nosso diálogo, mas eu vou fazendo uma pequena síntese. Nesse conflito entre essas duas cidades, ele é preso, se torna prisioneiro e vai para o cárcere. E aqui começa um dos pontos do processo de conversão dele, quando ele fica preso, fica doente, sem contato com as pessoas, com a família, com os amigos, perde toda aquela vida de luxo e começa a ficar doente. E aí surge a reflexão. E surge a reflexão. Inevitável, né? Inevitável. E ele começa a refletir, ele passa a ver o que é autêntico, o que realmente eram as aparências de um mundo superficial e o que se torna autêntico para ele naquele momento. Aqui começa o primeiro processo de conversão, que quando que ele consegue sair daquele meio, ele volta, mas ele volta já muito diferente, a tal ponto, isso é muito bonito a gente saber, porque às vezes a gente sabe algumas coisas assim muito superficialmente desse santo, da vida dele. Ele volta e ele começa a olhar para os mais pobres da comuna de Assis de uma forma diferente. Como? Como ele está nesse processo de conversão, ele começa também a dar mais esmola para aquele que pede esmola para ele. Ele começa a aumentar assim a dosagem, né? Ver se fosse hoje, dar R$1 ou R$2, eu dou R$5. E lá pelas tantas, ele também quer fazer uma experiência mendigante, segundo o que a gente lê, e que está constatado na história. Ele parte para Roma, e em Roma ele faz uma experiência, pedindo esmola. Ele meio que escondeu o rosto, fala em francês, para não ser reconhecido pelos outros, Perfeito. Porque era o filho do Pedro Bernardone. Sim. Como que se encontraria em Roma? E aí ele começa a refletir e olhar
meditar o mundo de uma forma muito diferente. Ele volta de Roma, e aí começa todo um outro trabalho, porque nesse movimento que ele faz, ele escuta vozes. Claro que a gente aqui não pode cair também numa questão mágica ou supersticiosa, né? Mas alguns escritores dizem que o Espírito Santo começa a agir nele, de diferentes formas, diferentes maneiras. Claro que aqui nós vamos entrar também numa dimensão teológica e num dado de fé muito forte. Exato. E era isso que eu queria lhe questionar. Não teria alguma coisa relacionada a um transtorno psíquico, alguma coisa que reforçaria ele ter ouvido? Ele passa por momentos de delírios muito fortes. Pela febre, pela doença que ele adquiriu. Alguns historiadores dizem que mesmo na prisão ele adquiriu, não se sabe se foi tuberculose ou malária. Então ele entra naquele combate de sobrevivência, o próprio lado biológico e não só o lado de fé espiritual, mas para a sobrevivência. Ele sim se encontra em momentos de delírios, mas esse delírio, ou esses delírios, não sei, eu não me atreveria a dizer se é um grande momento psicótico, que ele né, explode e passa por uma conversão. Não, o processo de conversão dele se dá em etapas. Porque nesse momento que ele volta, faz todo esse trajeto que eu estou contando, ele começa a pensar e a querer trabalhar com a realidade diferente. Aí quando que o pai dele começa a perceber que ele também começa a ajudar os mais pobres, ele começa a ser rejeitado. E aí sim que ele começa a investir mais ainda. Mais ainda por quê? Porque toda aquela aparência nos belos tecidos, na vida burguesa, ele vai... Não é que ele queria ser pobre. Ninguém gosta da pobreza. Nem o próprio Cristo, né? Mas ele começa a se aproximar dos pobres por esse processo de conversão e ter respeito pelos pobres. Aqui há um detalhe fundamental, né? Porque ninguém de nós gosta da pobreza, da miséria, do abandono, da exclusão, da indiferença. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que eu falte de respeito, ou venha a faltar de respeito com aquele que tem menos. Então, aqui, quando ele começa a respeitar os pobres, ele se aproxima dos pobres e começa, então, ele tinha estudado numa boa escola, quando jovem, ele conhecia o hebraico, ele sabia ler a Bíblia. Então, esses dados teológicos da dimensão espiritual que começam também a influenciar na reflexão dele, porque em nossa humanidade, quando que nós passamos por um processo forte de conversão, nós entramos em conflito conosco mesmo e nós olhamos para o mundo transcendental, invisível aos nossos olhos, e buscamos uma explicação. Sim. Talvez nesse processo de conversão, nesse primeiro momento, ele está buscando uma explicação ao mundo dele. Muito interessante isso. O Livre Entrevista vai fazer o intervalo, na sequência nós vamos voltar com o tema do programa desta semana, que fala sobre São Francisco de Assis. O Frei Valdir Preto, que é o nosso convidado, vai nos responder se, de fato, São Francisco de Assis é uma das personalidades católicas que mais influenciam a religião católica e talvez até uma das mais admiradas pelos católicos. Há quem diga, por exemplo, que ele seria uma das figuras, né, do cristianismo mais celebradas após Jesus Cristo. Resposta que ele vai dar para a gente depois do intervalo. Já voltamos. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano.
Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre São Francisco de Assis, né? Ele tem o seu dia celebrado no próximo dia 4 de outubro. E o convidado do Unifra Entrevista desta semana para falar sobre esse assunto é o Frei Valdir Preto, diretor do Ser Unifra. Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano. Antes da gente ir para o intervalo, Frei Valdir, eu tocava no assunto de que algumas pessoas consideram São Francisco de Assis uma das personalidades santas, eu colocaria assim, mais admiradas pelos católicos. Talvez até numa linha sucessória, assim, imediatamente após Jesus Cristo. É verdade isso? Ou não passa de quem daqui a pouco gosta e gosta demais de São Francisco de Assis? Eu diria sim, Rogério. Porque ele é um dos santos mais conhecidos. Sim, ele é um dos mais conhecidos, tanto é que ele é um santo universal. Exato. Né? Aquilo que eu dizia no primeiro momento também, quando que a gente chega em Assis, a gente sente que Assis é diferente. Ali existe uma espiritualidade que a gente não consegue explicar. E justamente essa dimensão espiritual do carisma franciscano, a gente não consegue explicar porque ela não é teórica, ela não é científica, Rogério, ela é vivencial. Sim. E esta vivência toda que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, tem em vida, ele contagia a sua primeira comunidade, seus primeiros seguidores, lá em 1224, 225, naqueles primeiros anos, e nos continua nos contagiando neste momento, não só católicos, porque neste grande centro espiritual que é Assis, em Assis, ali nós podemos assim verificar que há um movimento de pessoas que vêm de todos os lugares do mundo. Ele, nós estudamos e eu digo assim, nós rezamos, ele é considerado o santo que mais se aproxima da pessoa de Jesus Cristo. Pelo despojamento, pela pobreza, por dizer sim às coisas eternas e talvez olhar diferentemente pelas coisas que passam, né? Nós mesmos nós somos muito influenciados e influenciadas pela questão do consumismo. Nós temos que consumir constantemente. Francisco de Assis, ele consegue ultrapassar esta barreira e mostrar quase que se liberta, né? Quase que se liberta disso. Rogério, acho que tu foi muito feliz em usar essa palavra. Eu acredito que ele se liberta, tanto é que no final da vida ele pede desculpa ao irmão corpo, né? Porque ele castigou o corpo, talvez consciente ou inconscientemente, porque ele optou. Então, esta aproximação, quando ele olha para Jesus Cristo, porque ele se torna um grande anunciador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele se aproxima desta grande luz que ilumina a vida dele. Não foi algo mágico, né? Ele muito refletiu, deve ter dentro do contexto dele, do momento da vida dele, ele deve ter rezado da forma também que a vida colocou no coração, nos sentimentos dele, ele deve ter rezado muito quando que ele fez todo esse processo de conversão. E esse processo de conversão, ele é puramente evangélico. Evangélico, digo assim, espelhado em alguém. No caso dele, ele optou, na plena liberdade dele, na totalidade dele, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um dos primeiros católicos a se identificar, Frei Valdir Preto, com os problemas do povo, né? Sim. E principalmente num tempo, como o senhor colocava, na Idade Média, né? Nos séculos ali, nos primeiros séculos eu colocaria assim, do segundo milênio, né? Isso. Enfim, numa época em que as pessoas, o mundo era visto de uma forma essencialmente má, pela questão da Idade Média, né, e tudo mais, individualista e pouco humanista, né?
O comportamento dele, né, com a aproximação aos pobres, essa libertação do consumismo e tudo mais, de certa forma contribuiu para que ele se tornasse uma pessoa santa, uma pessoa venerada, celebrada, enfim, pelos católicos? O senhor acha que o contexto histórico também, de certa forma, favoreceu o próprio São Francisco de Assis tornar-se santo? Sim, porque eu acredito que sim, que o contexto histórico favoreceu, porque talvez não teria acontecido isso, né? O contexto histórico favoreceu quando que ele optou pela mudança. Ele, santo. Porque ele não imaginava, né? Tanto é que ele tinha muitas reservas assim na expansão, da multiplicação. Ele queria multiplicar era a paz e o bem, né? E quando que você se encontra nesta Idade Média, Idade das Bruxas, de queimar, de destruir, e que o dinheiro e o comércio nessa época se impunham, que era muito mais forte do que ter terras, porque eles, inclusive, há escritos que dizem que o nosso sistema bancário que existe hoje, que há uma necessidade de guardar as moedas e tal, teria nascido, inclusive, neste período. Então, eu acredito que este momento histórico, sim, acaba assim ajudando ele a dar um testemunho diferente por uma humanização diferente. É o homem ali que pensa o humano, que pensa não só o humano, homem, mulher, contemplando os diferentes gêneros, mas ele pensa também toda esta questão da criação, da ecologia, da natureza. Ele faz isso na prática dele, no cuidado que ele tem com o irmão Sol, irmão Lua, a irmã com os próprios Terra, animais, a né? água, a luz. Tanto que em 1223, no Natal de 1223, ele é convidado, Frei, numa gruta na cidade de Grétio, é isso, né? Para celebrar uma festa. Isso. E dessa festa ele resolve lá caracterizar animais e tudo mais, desejando até recriar o nascimento de Jesus. Isso. São Francisco de Assis dá origem ao que se tem o registro e tudo mais, ao primeiro presépio. Ao primeiro presépio. Isso é confirmado, né? E veja, Rogério, que aqui ele dá origem a este primeiro presépio que vem de encontro com a tua pergunta. Justamente também para contemplar aqueles que não tinham condições de celebrar o seu Natal em família nas grandes catedrais. Os mais pobres, os excluídos, né, os abandonados, porque nós estamos falando que nesta época também há o mais pobre e há o mais pobre dos pobres, que são os leprosos, que ele também, na sua adolescência, rejeitou, ficava longe, porque era alguém que contaminava, era alguém que contagiava como doença, então nós tínhamos, nesse contexto, os cidadãos tinham que ficar longe. Então ele contempla o mais pobre dos pobres. E aqui em Grétio, em 1223, quando que ele pensa, idealiza e constrói e monta o presépio, justamente é para favorecer também os pequenos agricultores que estão lá fora, que não têm acesso a festejar o seu dado espiritual, a sua família, os seus valores, a sua cultura, as suas plantações e assim por diante. Sim, bem interessante até essa passagem. O senhor falava das enfermidades dele no primeiro bloco, né? A questão de talvez ter ficado cego e tudo mais. Ele tinha dores de cabeça muito fortes, pelo menos é o que aponta o registro. Faleceu em 1226, correto, se não estou em 4 de outubro, né? Na verdade, 3 de 3 outubro. 3 de outubro ele falece. 4 foi realizado o enterro dele. Mas essas enfermidades, assim, eram próprias da época? Tipo, a questão da dor de cabeça, por que ele tinha isso, Frei? O que a história nos conta dessas enfermidades? Teria sido essa a principal origem da morte dele? O que a história nos coloca? Fugindo um pouquinho do lado religioso. A história nos coloca justamente que ele, como que ele fez uma opção radical, ele também abandonou os cuidados, vamos dizer, dentro da nossa linguagem atual, biológicos com a saúde, né? Por isso que eu dizia antes, que ele, no final da vida dele, nas últimas horas, ele pede desculpa ao próprio corpo, que ele venera
e respeita. Mas talvez esse descuidado que ele teve, na época, talvez existissem dor de cabeça ou outras dores, Sim. mas que não eram constatadas como hoje, como a gente faz um diagnóstico, uma análise e consta, olha, tu tem isso, tem aquilo. Não, não se pode dizer também que é uma coisa sobrenatural, né? Eu não me atreveria a dizer isso, porque inclusive eu não tenho dados suficientes para essa argumentação, se seria coisa uma sobrenatural. Temos sim a questão dos estigmas. Os estigmas, sim, que ele tem os estigmas, isso que é novamente uma presença que se faz, aquele sangramento nas mãos dele, que reflete a pessoa de Cristo, né? Aí sim, voltamos para um dado teológico também, mas eu também não me atreveria a avançar muito em dar explicações minuciosas, mas que a análise que eu faço pessoalmente, que esse descuidado que ele teve com ele próprio, claro que veio ocasionar, e depois talvez nesse contexto não se teria assim suficientemente auxílio, Sim. outros auxílios medicais, ele acabou sofrendo também. Acabou sofrendo e falecendo em 3 de outubro de 1226. Frei Valdir, nosso tempo está acabando. Passou muito rápido esse Unifra Entrevista pelos contextos históricos e tudo mais. Mas a grande lição que eu acho que fica para quem acompanhou o Unifra Entrevista sobre São Francisco de Assis é que ele conseguiu ser uma figura não só venerada religiosamente, ele é até hoje, como também uma pessoa fora, eu diria até no mundo antropológico mesmo, pela postura dele, né? Pela situação, pela posição. É por aí mesmo? Quem teve daqui a pouco essa análise acompanhando o Unifra Entrevista foi exatamente isso? Eu diria assim, fechando o nosso diálogo, um homem carismático. Um homem carismático que soube ler a sua realidade e soube dar uma resposta à sua realidade. Então ele tem esse carisma que ele congrega também o lado espiritual, quando ele faz assim esse diálogo com o transcendente e com a igreja, mas ele deixa um grande testemunho, aquilo que você falou, de humanização, de espiritualidade. Então eu acredito assim que ele nos espelha, ele nos serve como exemplo de anunciar a paz e o bem, mas olhar também para os mais pobres. Talvez os mais pobres não só materialmente, mas espiritualmente. Porque São Francisco de Assis é alguém que contempla o ser humano em seu todo. Que fique essa lição para todos nós. Frei Valdir Preto, diretor do Ser Unifra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Unifra Entrevista. Lembrando que quem quiser acompanhar o Unifra Entrevista, né, pode acompanhar pelo canal Quinzanet, nas reprises, né, do Unifra Entrevista, ou no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas aqui da TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Continue com a gente. Um grande abraço a todos e até lá.